A partir de agora, a gente conversa aqui em conjuntura com o advogado Fernando Maciel. Doutor Fernando, muito obrigado aqui pela presença. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre os efeitos da pandemia na advocacia nesse 1 ano e meio de permanência, existência e permanência da Covid entre nós. O que é que foi, assim, digamos assim, mais danoso para o exercício da advocacia? Flávio, primeiro eu queria agradecer a você a participação nossa no seu programa, dizer que a gente fica muito satisfeito de poder vir aqui conversar com você e com a sua audiência, com seus telespectadores. Veja, a pandemia, ela veio, num primeiro momento, para a advocacia, acredito, como para todos nós, como uma situação de um pouco de aperreio, um pouco de pânico mesmo, não é? Porque a gente, de repente, não somente a questão nossa de saúde, de ameaça à nossa própria vida, mas para o advogado militante, para a advogada militante, a pandemia, num primeiro momento, veio mesmo ceifar a possibilidade dele exercer sua atividade, o seu trabalho. Depois, os instrumentos de tecnologia que os tribunais vieram, já tinham, mas vieram adotar e a implementar com mais efetividade, fez com que a maioria dos advogados e advogadas tivessem que se adaptar a essas formas essa nova forma de advogar, não é? Através dos sistemas, audiências, julgamentos por meio de sistema eletrônico, né? Então, assim, a gente acabou tendo que se adaptar. Então, agora, depois desse 1 ano e meio, eu diria a você, por incrível que pareça, a produtividade na esfera do Poder Judiciário se tornou até maior. Acredito eu que porque as formas de controle da produção dentro do Poder Judiciário passou a ser dado muito mais efetivamente pela a efetiva produção de audiência, de sentenças, de despachos, já que não estava havendo uma atividade presencial. Então, isso, de certa forma, a longo prazo, dentro desse 1 ano e meio, veio beneficiar a atividade da advocacia. Mas, acredito eu, Flávio, que isso, de certa forma, mudará a forma de advogar. É como se a gente tivesse que implementar uma velocidade maior aquelas mudanças que a gente acreditava que o Poder Judiciário teria que ter em face da questão tecnológica mesmo. E como é que fica a situação daqueles advogados, que a gente sabe bem isso, que a gente tem muitos advogados que têm escritórios bons, muitos equipamentos, muitas condições para montar uma boa estrutura, e eu pergunto em relação àqueles que estão, por exemplo, se iniciando, não é? Que têm dificuldade do ponto de vista material, de adquirir esses equipamentos, como é que fica a situação desses advogados num clima de pandemia? Infelizmente, Flávio, isso é uma realidade, né? Não somente os advogados que estão iniciando, né, que porventura possam não ter ainda uma estrutura de acesso tecnológico para poder efetivar sua advocacia dentro dessa nova realidade, mas mesmo muitos advogados que, mesmo já tendo muito tempo de advocacia, não têm essa condição ou mesmo não têm ainda a habilidade de lidar ou não conseguiram desenvolver a habilidade de lidar com esses meios tecnológicos. Infelizmente, acredito eu que desse ponto de vista, talvez o Poder Judiciário em suas diversas manifestações e a nossa própria instituição de classe poderiam desenvolver algo mais efetivo para atender esse grupo. Muito embora a Ordem chegou a desenvolver alguma atividade nesse sentido e o Poder Judiciário tentou chegar o mais próximo possível, mas falta muito ainda. Eu acho que para atender esses advogados e advogadas que não conseguiram implementar ou se adequar a essa nova situação. O que é que pode ficar melhor perguntando, o que é que se pode aproveitar dessa fase de pandemia, com esses avanços tecnológicos que foram implementados, como, por exemplo, a audiência online, à distância. Há casos, por exemplo, de a pessoa estar no interior, quer dizer, a audiência está se transcorrendo no interior, né? Aí, lá tem um juiz, tem o escrivão, né? Às vezes até o juiz está em casa, não está nem no interior por conta da própria pandemia, e mesmo assim se viabiliza, ouvindo o promotor, ouvindo o advogado, ouvindo testemunhas. O senhor acha que pelo menos isso aí, essa forma de audiência, ela pode permanecer? Sim, eu acredito, Flávio, que no que pertine essa questão das audiências online, pelo menos na minha opinião, em grande parte isso foi favorável, né? Se é que a gente pode dizer que a pandemia teve alguma coisa favorável, mas do ponto de vista de avanço de comportamento perante a tecnologia e de forma nova de advogar,
eu acredito que houve esse avanço, né? Então, hoje, por exemplo, as distâncias foram encurtadas. Nós tínhamos que sair daqui, na grande maioria das vezes, para fazer audiência nos interiores, e hoje a gente pode fazer isso de forma online. Já era uma realidade, sobretudo na seara criminal, quando você já ouvia alguns clientes ou testemunhas que estavam no sistema prisional através do sistema de teleconferência, mas hoje isso ficou muito mais, digamos assim, palpável para a maioria dos advogados. Entretanto, acredito eu que existem alguns tipos de audiência que precisam ainda da atividade presencial, né? De audiências mais complexas, audiências, por exemplo, o júri, por exemplo, que é uma manifestação de exercício de direito democrático, e fazer o júri online eu acho que é praticamente impossível, né? Porque ele demanda realmente a necessidade dessa interação mais próxima. E alguns outros tipos de matéria também. Como é que andam as prerrogativas dos advogados? Elas têm sido respeitadas? Flávio, veja, eu digo sempre que o exercício da prerrogativa ele é algo de contínua afirmação. Não é? A gente sempre teve, ao longo da história, e sempre terá essa constante necessidade de afirmar essas prerrogativas. Que, infelizmente, por mais moderno que seja o nosso Poder Judiciário, por mais, digamos assim, vontade que o Poder Judiciário às vezes tenha de realmente tratar de forma igualitária os advogados que nele militam, isso não é, na grande maioria das vezes, respeitado. Então, o advogado ele tem inúmeras prerrogativas, você sabe, do ponto de vista da própria ação dele, como ele deve ser tratado, de acesso a autos, de acesso aos clientes, enfim, que em muito ele não é respeitado nisso. Então, ele constantemente está tendo que afirmar essa prerrogativa. Eu diria a você que já se avançou muito, mas falta muito ainda. É muito necessário ainda que tanto as nossas instituições de classe, como nós próprios, enquanto advogados, constantemente estejamos afirmando isso. Uma outra questão muito pertinente quando a gente trata da advocacia é quanto à manutenção ou não do exame de ordem. Qual a sua opinião a respeito? Você acha que deva se manter o exame de ordem? Eu, particularmente, Flávio, sempre defendi a necessidade do exame de ordem. Por quê? O exame de ordem, ele é uma forma que você tem de, digamos assim, selecionar o profissional que vai poder exercer a sua atividade. Infelizmente, nós temos muitos cursos jurídicos, numa boa parte desses cursos jurídicos não dão uma formação adequada ao profissional, do ponto de vista não somente teórico, mas prático mesmo. Então, o exame de ordem, ele incentiva e ele ajuda que esse profissional possa se efetivar mais dentro dos seus conhecimentos e amanhã estar no mercado dando uma garantia maior à sociedade de um profissional qualificado. Outra questão muito atual, por conta até da polêmica entre o Presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, se questiona muito, partidários do Presidente questionam muito a atuação do Supremo como um todo, e particularmente em alguns ministros. E há quem defenda se cumprir a legislação no que diz respeito ao impeachment de ministro do Supremo. Não é uma coisa comum. De impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual a opinião do senhor? Olha, veja, a Constituição Federal, ela possibilita o impeachment de qualquer membro dos poderes, seja do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou mesmo do Poder Legislativo. Não é? Isso é possível, desde que ele, obviamente, descumpra aquelas regras de conduta que, efetivamente, ele tem que exercer, quer seja conduta profissional, quer seja conduta pessoal. Não é? Então, ele tem que ter um comportamento ilibado, tem que, efetivamente, estar tecnicamente, mentalmente hábil a exercer a sua atividade e até fisicamente mesmo. Se ele, porventura, não atende a um desses requisitos, qualquer membro de qualquer poder pode ser impeachmentado. Obviamente que nós vivemos um momento de muito embate político em todas as searas. Muita tensão, né? Muita tensão. Nós esperamos, nós fazemos assim, pedimos a Deus que Ele possa permitir que isso vá se diluindo e acabe. Muito embora eu particularmente acho que a tendência disso é aumentar. E nesse momento, os membros de todos os poderes têm que ter muita parcimônia, muita capacidade de diálogo para tentar colaborar para um momento de pacificação. Não é? Então, independentemente de você ter qualquer viés político, de você ter qualquer visão, o representante do povo em qualquer poder, ele tem que ter essa visão de que ele é um representante que deve buscar a paz social como elemento essencial de conduta. Não é? E o que dizer com relação à postura do
ministro Alexandre de Moraes, quando ele iniciou o inquérito, ele está produzindo as provas e ele mesmo vai julgar. Veja, essa é uma outra discussão que a advocacia, inclusive, tem travado. Né? Você, enquanto membro do Poder Judiciário que vai julgar, obviamente que você não pode exercer a atividade de julgador e de instrutor do processo. Então, assim, do ponto de vista jurídico, isso é discutível. Existem N discussões a respeito dessa situação dentro hoje da advocacia e dentro hoje do Poder Judiciário. Mas eu diria a você que o ideal é que você tenha um julgador afastado da instrução do processo, em qualquer seara, né? Para que você tenha um julgamento devidamente justo e devidamente afastado de qualquer interesse, digamos assim. E essa questão dos juízes, aliás, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tem levado a outro questionamento, que é quanto ao quinto constitucional. Muitos deles estão lá por conta do quinto, não são magistrados de carreira. Eu diria a você que todos os ministros do Supremo, eles são escolhidos necessariamente pelo presidente da República, após sabatina no poder legislativo, né? Então, assim, eu diria até que para o Supremo Tribunal Federal nós não falaríamos de quinto constitucional. Eles podem ser qualquer jurista, advindo da magistratura do Ministério Público ou da advocacia, escolhidos pelo presidente da República, não é? E passando pelo crivo, pela aprovação do poder legislativo. Muito embora, né, para que a gente possa falar de quinto constitucional, que esse diz respeito aos tribunais, né, ao STJ, tribunais dos estados, tribunais federais, etc., tribunais do trabalho, ele tem o quinto constitucional, que é a participação de membros de fora do Poder Judiciário no Poder Judiciário, né, em tribunais que viriam do Ministério Público ou da Advocacia, ele tem um papel importante, histórico, um papel político-jurídico importante. Nós temos sempre que imaginar que um tribunal, principalmente os tribunais superiores, eles não somente exercem uma atividade jurídica, mas também uma atividade política no sentido de participação na produção das políticas públicas, das políticas de condução de Estado, né? Então, obviamente que quando você engessa esses tribunais somente com membros do Poder Judiciário, a visão sobre o sistema judiciário é um pouco limitada, daí porque é necessário que venha participar também membros do Ministério Público, que tem uma outra visão, e membros da advocacia, que estão ali dentro dessa visão mais próxima daqueles que são os efetivos recebedores da justiça, da jurisdição. Já no caso do Supremo Tribunal Federal, já que não tem o quinto constitucional, a responsabilidade é dividida entre o presidente da República, que faz a nomeação, que faz a indicação e depois a nomeação, e o Poder Legislativo, que sabatina. Exatamente, que dá o crivo dele, dizendo que aquele candidato é um candidato que atende também, dentro das perspectivas do Poder Legislativo, os ideais de probidade, de capacidade técnica, de cognoscibilidade do sistema judiciário. Então, ok, nosso muito obrigado ao advogado Fernando Maciel pela sua presença aqui em Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta conversando com Patrícia Mourão, secretária de Turismo de Maceió.